Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Idoso Pode Mais. Eu sou a doutora Rony Roseli Domingos, médica geriatra, e você já sabe que aqui é um lugar onde o idoso pode e deve estar inserido na sociedade do jeito que ele quiser e puder. E preste atenção no que eu vou lhe dizer, viu? 80% das pessoas que assistem os vídeos do Idoso Pode Mais não estão inscritas no canal. Minha gente, para aí um pouquinho, vai lá, se inscreve, ativa as notificações para não perder nada do que vai rolar por aqui. Esse ano ainda tem muita coisa boa, tem gravação aqui em Maceió, tem gravação no Rio, vai ter gravação em São Paulo. Então ativa lá as notificações, se inscreve para não perder nada do que vai rolar por aqui. E hoje a gente tem uma convidada aqui que eu estava esperando já há um tempinho, a gente tem encaixar a nossa agenda aqui para ela vir falar, porque é um assunto muito importante e eu tenho certeza que você vai aprender muitas coisas no episódio de hoje. Eu estou aqui com a doutora Janiara Teixeira, médica oncologista da Rede DOR, aqui de Alagoas. Estava lá em Brasília, mas voltou aqui para a cidade, que é a cidade dela. E também especialização em oncogeriatria, lá pelo Albert Einstein, em São Paulo. Janiara, seja muito bem-vinda. Eu estava ansiosa para a gente conversar. Rony, muito obrigada. Estou muito feliz de estar aqui com você. As nossas agendas entrando, mas deu tudo Deu tudo certo. certo, a gente conseguiu. Estamos aqui para falar de um tema que eu sou apaixonada, né? Tenho 20 anos de oncologia e depois de 20 anos de oncologia clínica, eu percebi, como todo o mercado mundial está percebendo, que existe uma necessidade de um olhar diferenciado para o paciente oncológico idoso. Então, e aí eu queria até começar com isso, sabe, Janiara? É isso, né? Quando a gente pensa no paciente oncológico, é claro que a gente pensa, o câncer é uma doença que a gente fala que é democrática em relação a homem, mulher, raça, cor e classe social e também idade, mas existe realmente uma maior prevalência de idosos. Sim, É com isso, né? certeza. Olha, são 28 milhões de pessoas que serão diagnosticados doença recente com câncer em 2040. Isso no mundo Isso no mundo. é muita gente. 20 milhões, 28 milhões de pessoas. Em 2020, era 47% a menos desse número. Então, está aumentando, os casos de câncer estão aumentando, e a idade, o envelhecimento, é um dos fatores de risco. Pessoas vivem mais, estão mais sujeitas a ter algum tipo de câncer, é isso? Isso, com certeza. Você vê que eu acho interessante estatística, não é para a gente decorar, é para a gente ter a noção do tamanho da situação. Então, Sim. você vê que, com o passar do tempo, as pessoas realmente vão envelhecendo mais, vão desenvolvendo mais cânceres. Desse número que hoje nós temos, 60% dos pacientes que têm câncer, que diagnosticaram câncer recentemente, são idosos. 60% É mais da metade. é mais da Mais da metade. metade. Então, é preciso um olhar. Mas, apesar disso, eu acho que isso não é uma novidade, a gente tem mais uma prevalência maior de idosos. A especialidade que você fez, ou a subespecialidade, a especialidade, né? Você fez oncologia primeiro e depois geriatria, oncogeriatria, ela é nova, né? Isso. É São uma poucos, são especialização, poucos oncologistas que têm esse olhar isso. mais aprofundado para o envelhecimento. Isso. O que é que acontece? A oncogeriatria, ela, na verdade, é um conceito. Começou como um conceito de um oncologista italiano, né? Chama-se o Dr. Balducci, hoje ele ainda é vivo. E ele começou com esse conceito, esse olhar de atenção maior para as vulnerabilidades de um paciente idoso que está enfrentando um câncer e todos os tratamentos que isso vai vir a partir do momento do diagnóstico. Seja tratamentos sistêmicos, né, é a minha área, que sou oncologista clínica, seja radioterapia e até mesmo cirurgia. Então, o que é que foi sinalizado? Não devemos não olhar para esse paciente de uma forma diferente, porque esse paciente ele é extremamente heterogêneo. Você sabe disso muito bem. Era uma coisa que eu ia começar a falar sobre isso. Mas antes da gente falar dessa questão heterogênea do idoso, eu queria começar também falando que, às vezes, um filho, né, ou o próprio idoso, quando se vê diante de um diagnóstico de um câncer, ele acha que aquilo ali é o final da vida, que aquilo, por ser idoso, ele não vai ter acesso ao tratamento, ou vão negar o tratamento para ele, ou o tratamento não vai funcionar, ou vai fazer um tratamento mais brando, aquela ideia de dizer assim, vamos fazer um tratamento aí mais simples porque ele é idoso. Existe muito etarismo, existe muito preconceito e um olhar preconceituoso para esse idoso que tem câncer? Existe.
Por isso que o tratamento do câncer, ele ainda fica ali, ficava, hoje muito Sim. menos, permeando uma zona meio cinza, né? Porque para você ter ideia, os estudos que a gente lê, que a gente tira os dados e que isso vira guideline, vira padrão e Sim. protocolos de tratamento, pouquíssimos idosos participam desses estudos. Em tudo, né, Genaro? Fica assim pensando, a gente vai ler, às vezes eu vou dar aula de geriatria de uma forma geral, que você vai olhar os trabalhos, os estudos, cadê os idosos? Né, sobre a segurança de uma droga, sobre Uhum. não só a segurança, mas o efeito positivo na oncologia, também esse padrão. Mas está mudando, né? Está mudando. Hoje em dia, por exemplo, a gente está olhando muito esses subgrupos. Você sabe que um estudo ele coloca para pessoas adultos jovens ou até coloca pacientes idosos, mas com uma condição clínica muito diferente do nosso idoso do consultório, que a gente chama o idoso da vida real. Sim. Então, com esse olhar que toda a população que lida com pesquisa clínica, que sente essa carência de analisar se aquele medicamento que foi desenvolvido para um paciente não idoso, que tem determinados efeitos colaterais, como que esse mesmo medicamento vai se comportar no paciente idoso, se haverá a mesma resposta, se haverá a mesma tolerância. Então, tudo isso está mudando. Existe, inclusive, a Sociedade Internacional de Oncogeriatria, né, que é a CIOG, que, através da Sociedade Internacional de Oncogeriatria, existem congressos anuais só levando estudos Que bom. direcionados para o paciente idoso. E o idoso da vida real, que é o idoso que tem comorbidades, é o idoso que tem alguma funcionalidade ali prejudicada, né? Que é aquele idoso, por exemplo, que ele não consegue mais sair para passear ou fazer Sozinho. compras sozinho. Sozinho. Muitas vezes ele não consegue nem tomar banho sozinho, que é aquele que tem realmente uma dependência de vida diária muito intensa. E esse idoso, com certeza, ele não vai performar do mesmo jeito, enfrentando um tratamento oncológico, que aquele idoso que é completamente independente. Então, é porque quando a gente pensa, né? E aí eu vou falar aqui como leiga. Então, falar como eu não sou oncologista, obviamente, mas pensando como leiga, quando a gente recebe, quando a gente imagina que uma pessoa vai fazer um tratamento de quimioterapia, por exemplo, passar por um tratamento de câncer, a gente imagina que é um tratamento muito sofrido, com muito efeito colateral. Eu sei que não deixa de ser, mas existem também outras opções e que podem atender essa população. O que eu estou querendo lhe instigar é dizer o seguinte, que mesmo aquele idoso que seja um pouco mais frágil, ele Uhum. vai ter um espaço na oncologia de tratar a sua doença, Com não certeza. é? E o foco da oncogeriatria é esse. Não é excluir. Não é simplesmente identificar um idoso frágil e dizer, não, está identificada uma fragilidade e esse idoso não poderá fazer tratamento. De forma alguma. É o contrário. É preparar esse idoso frágil, atuando nas suas fragilidades, que você sabe, pode ser nutricional, pode ser funcional, cognitiva, enfim. E atuando, tentando resgatar algo, corrigir algo que está impactando naquela vulnerabilidade, e a partir do momento que corrigir, prepará-lo melhor para o tratamento adequado. Então, não é excluí-lo do tratamento, é prepará-lo para o tratamento. É isso que a gente termina aprendendo muito, utilizando as nossas ferramentas, que a gente provavelmente vai conversar um pouquinho sobre isso. A gente já pode falar sobre isso, inclusive. Essas ferramentas que a gente sempre fala, acho que as pessoas talvez não entendam um pouquinho sobre isso, mas quando a gente fala em ferramentas, a gente está falando em, eu falo assim, Escalas. colocar um objetivar o que é subjetivo. Né? A gente está falando assim de fragilidade, mas fragilidade quanto? Né? Então, as escalas que a gente usa, e eu falo isso para os meus alunos, você também deve falar lá para os residentes, para quem lhe acompanha lá, a gente vai objetivar o que é subjetivo. Né? Então, às vezes os alunos perguntam assim para mim, quem que pode morar sozinho? Qual é o idoso que pode morar sozinho? Então, a gente tem escala para avaliar isso. E a gente tem escalas também na oncogeriatria. Isso, na oncogeriatria. Existem as escalas que nós usamos na oncologia, que é aquelas escalas de estadiamento, performance status, que é qual o Que grau de fala um pouquinho funcionalidade da desse performance paciente. status. As pessoas elas têm, no geral, muito medo de um paciente que recebeu um tratamento oncológico. E a primeira pergunta é aquela que você fez. Ele vai ter condições, doutora, de fazer alguma coisa? Será? Essa é a primeira pergunta. Sim. Por quê? Porque no imaginário do leigo, né, da população,
é uma avaliação extremamente subjetiva. E, na verdade, não é. A oncologia, ela realmente ela utiliza uma ferramenta de avaliação que deve se enquadrar dentro de um limite para que a gente compreenda que esse paciente terá benefício com o tratamento e vai suportar o tratamento. Então, é o que a gente chama de performance status. É aquele paciente que está rígido, como a E gente. o que a gente avalia, por exemplo, nessa escala? O que avalia? Essa pessoa pode comer sozinha? Pode é uma escala extremamente funcional. Sim. Se o paciente ele trabalha, se ele anda, faz tudo só, não vive acamado, não vive sentado, é uma pessoa normal, tá? Independente de idade, que idade ele tenha, ele é uma pessoa normal, independente e está tudo bem, certo? Quando o paciente ele começa a ter um grau maior de dependência, essa escala que vai de 0 a 4, ela vai sendo graduada, vai aumentando de número. Então, 0 é o paciente que está 100%... Fazendo as suas atividades normais de trabalho, fora de casa. Isso, está trabalhando, está fazendo tudo, diagnosticou câncer, vai fazer todo um processo de tratamento, mas ele está ali, está num momento ótimo. Tá, lembrando que eu terminei falando trabalhando, mas tem muito idoso que está aposentado, mas aí a gente usa como se ele estivesse desenvolvendo as atividades normais do dia a dia dele, previamente à doença. A gente fala de trabalho porque o trabalho reflete uma condição clínica. Sim. Você está bem para sair de casa, para executar, para pensar, para, né? Mas pode ser, por exemplo, a capacidade de fazer feira, de sair para organizar a casa, Sim. né? De administrar suas contas, de ir no banco, poderia valer um pouquinho em relação a isso. Em relação a isso. Quando o paciente já não é esse que a gente chama de fit, né? É o robusto, né? Quando se trata de idosos. Ele já está com um certo grau de dependência, ele já não está conseguindo trabalhar, mas ele está em casa, ou executar atividades que demandem uma rotina um pouco até de um pouco que exija mais fisicamente dele, mentalmente dele. Ele não está dando conta disso, mas ele levanta, ele passa a maior parte do dia andando, senta, vai para a televisão, come com a família. Tá? Então, esse é aquele paciente que ele já está performando ali 1, 2. Tá? Acima disso, é o paciente que está a maior parte do tempo ou sentado ou acamado, que é mais de 50% do tempo, é o paciente mais frágil. Esse paciente, ele nem entra nos estudos, pra você ter ideia. Porque aí não entra nos estudos. O risco de desenvolver um problema por esse tratamento vai ser maior do que o benefício para o tratamento. Isso, vai requerer mais, mais atenção, inclusive, e às vezes esses pacientes são excluídos dos tratamentos. Porque a nossa ferramenta, que é o Performance Status, ela é muito pequena. Imagine você, como geriatra, você não avalia um paciente só pela funcionalidade dele. Não é isso? Então, foi com esse olhar que as outras tabelas, ferramentas foram desenvolvidas, porque a gente viu que para o paciente idoso isso não servia. É muito pouco você basear só no performance. E aí abriu-se um leque para ferramentas mais detalhadas, mais complexas, que vocês usam muito na geriatria, que é a avaliação geriátrica ampla. Sim. Só que você também sabe que uma avaliação geriátrica ampla, ela demanda uma especialização, ela demanda tempo, ela demanda um estudo mais aprofundado. E aí começou-se a pensar no seguinte, e se nós tivermos um meio termo? A gente sai do performance status, não vai diretamente para a avaliação geriátrica ampla, mas a gente pode utilizar algumas ferramentas que me sinalizam que esse idoso precisa de uma avaliação geriátrica ampla ou que ele não precisa. Sim, começar a separar, e aquilo que você tocou no assunto, de como é um grupo heterogêneo, né? Então, quando a gente fala idoso, a gente está falando desde o idoso rígido, que está, inclusive, trabalhando ou desenvolvendo as atividades que ele queira, até aquele idoso muito frágil. Isso. Então, é esse olhar de separar quem é o idoso que eu estou lidando. Isso, é isso. Isso, é bem isso mesmo. Então, essas ferramentas, e aí só dando informação, que é uma ferramenta chamada G8, que são 8 itens muito simples que a gente aplica no paciente, não leva nem 1 minuto, 2 minutos. Falam que é 2 minutos, mas na própria anamnese, naquele sentar e conversar com o paciente, você já pegou aquilo tudo. Sim. Né? Que é muito voltado para a questão nutricional,
cognitiva e, inclusive, uma coisa muito interessante que tem no G8, apesar de ser só 8 perguntinhas, como que esse idoso se percebe. Então, isso aí é muito interessante. Como que você se percebe quando você está convivendo com idosos da sua idade? Você se sente melhor? Você está igual? Ou você se sente pior? Essa percepção desse idoso pontua no G8. Entendeu? Para você ver como isso é importante. E ver como você mudou esse olhar, né? Eu realmente fico muito feliz, assim, a palavra é essa. É claro que é uma doença grave, que exige um cuidado e, obviamente, a gente sabe da fragilidade maior para o idoso. Mas na hora que a gente vê a medicina, né? E eu estou aqui conversando com uma pessoa que é muito capaz e muito técnica como oncologista, e falou assim, epa, peraí, deixa eu estudar mais, porque esse público merece um cuidado especial. Então, isso deixa a geriatra muito, muito feliz e muito esperançosa, porque estamos envelhecendo, né? A população está envelhecendo. Saiu um dado hoje, Janiara, não sei se você chegou a ver, que desde o censo do ano passado, a gente foi surpreendida com a velocidade do envelhecimento brasileiro, né? Foi ainda maior do que a expectativa. E agora, falou que quando é que o Brasil vai parar de crescer? Então, ele vai parar de crescer daqui a 10, 12 anos, o Brasil vai parar de crescer. E assim, relativamente, bem antes do que se imaginava há 10 anos atrás, por exemplo. Então, o Brasil vai parar de crescer, mas vai continuar envelhecendo. Não, eu não vi essa informação Saiu recente, de ontem para hoje. mas é o que a gente vem falando, né? E por isso que houve essa necessidade também de se olhar melhor para esse paciente no âmbito da oncologia. E eu tenho certeza que daqui para frente as outras especializações também vão começar a olhar para esse idoso com um olhar diferenciado. Por quê? A população mundial, nós falamos, está envelhecendo, né? E aí está envelhecendo em países desenvolvidos e países subdesenvolvidos, como o nosso. Nos países desenvolvidos, a coisa foi um pouco mais gradativa. Então, eles têm tempo, tiveram, de se preparar. Nós não. A gente deu um boom de envelhecimento. Foi um boom de envelhecimento onde ninguém estava preparado, não tinha olhado com um olhar para essa questão, né? Foi deixando acontecer. Os dados epidemiológicos mostrando aquela pirâmide etária modificando e mostrando que a população estava cada vez mais envelhecendo, estavam nascendo menos pessoas, então o nascimento, taxa de natalidade caindo. E a expectativa de vida aumentando, que é uma coisa maravilhosa. Que é ótimo. Mas, voltando para a questão oncológica, o idoso que recebe um diagnóstico, vamos lá, um idoso lá, 70 anos, né? Seu José chega lá, 70 anos, recebe um diagnóstico de câncer. Eu sei que não dá para a gente generalizar, mas eu estou colocando a hipótese. É possível, aos 70 anos, receber um diagnóstico de câncer e ter esperança de cura? Existe possibilidade de cura em pessoas idosas? Claro, com certeza. A cura, no caso de câncer, vai depender muito de que momento você descobrir essa doença. Sim, claro. Tá? Raciocinando que esse idoso ele tem uma doença localizada e que, se ele não fosse idoso, nós iríamos, obviamente, imaginar que os tratamentos que vão ser planejados, esse plano terapêutico que vai ser instituído, é para levá-lo para a cura. Sim. Né? Para levá-lo para a cura. Tem alguns tumores por comportamento biológico, como o de mama, por exemplo, Sim. que na mulher idosa ele tende a ser menos agressivo. Então, o tumor de mama, que ele tem algumas... Não é a mesma doença, né? A gente, às vezes, entende, nós que entendemos o câncer, a gente não fala de câncer como se fosse uma doença só, né? São várias doenças. Agora, em mama, por exemplo, existem 4 tipos de tumores de mama. Um dos tipos de tumores de mama, que a gente chama de luminais, são aqueles que têm receptores para hormônio em suas células, são os mais comuns na paciente idosa. E são os tumores que são mais indolentes, vamos dizer assim, menos agressivos, vamos dizer assim. Que bom. Então, assim, recebi um diagnóstico de câncer, sou idoso, ou meu pai recebeu esse diagnóstico. Então, é claro que existe cada tipo, mas não é uma condenação. Não, de forma alguma. Não é uma condenação. Então, existe uma possibilidade de tratamento e existe também uma possibilidade de controle da doença. Se não tratar de uma forma curativa, mas de uma forma que a gente possa controlar. Esse momento do diagnóstico, ele muda muito,
do idoso para o não idoso. Quando você faz um diagnóstico de um câncer num paciente idoso, e é claro que isso é muito cultural e regional, às vezes a gente chama o paciente, entra a família, muitas vezes a família entra primeiro no consultório e pede para a gente não falar para o idoso Então, sobre o diagnóstico. que é o que a gente chama de conspiração ou cerca do silêncio, É, porque a gente acha que protege a pessoa com o isso. silêncio e muitas vezes a gente não protege, né? A Isso é, gente isto é, inclusive, muito discutido para que a gente desestimule os familiares a agirem dessa forma. É, há uma mentalidade que quando a pessoa vai ficando mais velha, ela vai ficando mais dependente ou ela tem que ser mais protegida, como se ela fosse infantilizando. E isso é um erro terrível, né, Tony? Você sabe. é A um gente não erro. pode fazer isso, Que é né? mais um etarismo que a gente vê, que é mais Isso, um preconceito, é achar isso. que aquele idoso, ele não é capaz de decidir, ele não é capaz de tomar decisões, ele não sabe o que é melhor para ele, e que por amor, né, a gente sempre fala que isso normalmente é movido por amor, mas eu termino causando às vezes mais dor Com à pessoa, certeza. mais sofrimento para a pessoa na hora que eu não conto. Porque a pessoa percebe, não é, É, Janiara? é. A pessoa que tem uma doença, ela percebe. É claro, uma pessoa. Esse é o exemplo que eu dou para o filho, para o neto, para a própria esposa. Eu digo, olha, seu marido, sua esposa, é uma pessoa, tem uma história de vida, ela tem uma biografia. Não é porque agora ele está num momento de fragilidade física, e é, infelizmente, por uma doença cheia de tabus, né? De dificuldades, de falar até sobre o nome da doença, as pessoas têm uma certa dificuldade. Sim, É muito complexo esse mundo do paciente com câncer. É o cancerígeno, é o sim. canceroso, né? Existe um preconceito e um tabu muito Muito. grande, porque normalmente é uma doença associada a muito sofrimento e Isso, associado à morte. isso. E às vezes a morte ruim, né? Então é preciso a gente. Por isso que eu fiquei repetindo aqui, lhe perguntando, para que as pessoas pudessem entender que o diagnóstico de câncer não necessariamente quer dizer final de vida. Não é uma sentença de morte, Eu hipótese posso, alguma. eu posso curar esse câncer, eu posso controlar esse câncer. Ou eu posso, se eu não conseguir controlar, eu ter uma vida com uma certa qualidade de vida até o momento final. Isso, É isso. justamente. E para que tudo isso seja planejado e executado, a pessoa, né, que é o foco do cuidado, né, ela tem que saber o que está acontecendo ao redor dela. Não existe essa possibilidade de tudo isso ser planejado de uma forma até mesmo estratégica, de ter se realizado esse acolhimento, tanto do paciente quanto da família, se o paciente ele não consegue falar com o médico dele o que é que está acontecendo com ele, porque ele também entra no muro do silêncio. Porque aí fica, ele não vira o protagonista da sua história. E aí eu acho que esse assunto é muito importante. Quem está lá, quem está aí nos ouvindo, assistindo, encaminha esse vídeo também para alguém que você sabe está passando por essa situação, porque é movido por amor, né? Eu sou paliativista também, você sabe, então Sim, eu faço geriatria e me encantei com o cuidado pleno em qualquer época de vida. Né? A morte faz parte da nossa vida e a gente às vezes tem tanto medo da morte que a gente esquece de viver. E às vezes o câncer termina despertando esse medo e as pessoas esquecem que ela tem uma vida e que pode viver independente da doença. E aí, às vezes, movido por amor, eu quero proteger aquela pessoa, mas aí eu coloco ela no escanteio da vida dela. Ela não decide questões importantes da vida dela, isso. Como, por não é? exemplo, em as intervenções. Se vai fazer, não vai Se fazer, vai, de que como, de forma que que... vai, né? Como é que você vai determinar algo de cima para baixo, sendo que hoje o que a gente mais aprende na medicina é que as coisas têm que ser colocadas no mesmo degrau. Estou eu, o paciente, a família, a minha equipe multi, Que dando é todo o suporte. importantíssimo, né? Porque a gente tem uma medicina muito voltada para o médico, mas uma Isso. área de saúde não é um médico, né? Uma equipe de profissionais que estejam dando suporte também participativos faz a diferença, né? Com certeza. E quando na oncogeriatria, esse papel do médico, né? Ele é muito lapidado, assim, olha, o seu papel é esse aqui. Agora, olha quanta gente tem aqui ao seu redor te ajudando.
Então, é o fisioterapeuta, é o fono, é o nutricionista e todas as outras. Psicólogo, assistente Psicó... social. É uma rede de acolhimento. Cada um trazendo a sua especialização e esse seu olhar diferenciado. Agora, para aquele paciente aderir a tudo isso, ele tem que entender o que está acontecendo com Ele tem ele. que estar ciente. Mas, assim, eu vou falar uma aqui, como eu tenho certeza que alguém que está assistindo vai pensar assim, mas os médicos, eles lidam tão mal com isso. Eles se comunicam de uma forma tão ruim, porque é uma coisa que eu escuto. E às vezes as pessoas querem proteger porque tem medo também. E, assim, isso também é um olhar para a nossa culpa, é uma meia-culpa em relação à medicina. E eu repito isso para os meus alunos, porque a gente vai falar, a gente vai conversar, mas não é de qualquer jeito, né? Não, de forma alguma. E você sabe também, como paliativista, que existe a sua intuição, existe a Rony que sabe acolher o paciente, e existem técnicas, artigos que a gente aprende, estuda, para saber conversar sobre notícias difíceis. Então, a gente também vai buscar essa forma de aprender a conversar. Então, aí, para a gente entender isso bem, o paciente deve saber, se ele quiser saber, obviamente, se ele está disposto a saber, porque existem alguns pacientes também, eu acho que você já deve ter pego, olha, não quero saber de nada. Sim, E que dizem, e tudo bem. e que a gente tem que respeitar. Ou então eu falo assim, olha, eu estou com o seu resultado do seu exame, vamos começar um tratamento, e a pessoa nem sequer pergunta o resultado que deu. Tem. Às vezes é um sinal de que, olha, nesse momento eu não quero ouvir. Mas assim, que a família, se ela puder, e eu tenho enxergado, sabe, Janiara, que existe... Você é médica de uma rede privada, mas eu começo a enxergar também na rede pública um olhar e um cuidado diferenciado para preparar as pessoas para cuidar melhor do paciente. Então, procurar, dentro do possível, uma equipe de profissionais que esteja preparada para isso, para que ela possa lidar com essa comunicação. É. Você falou uma coisa bem interessante. Eu acho que esse medo, esse receio é meia culpa mesmo, né? A gente vem de uma geração que não sabia muito como falar para os pacientes e como não sabia muitas vezes não falava, ou às vezes determinados países, por exemplo, onde as pessoas não têm essa coisa latina da gente, de pensar muito, de cuidar muito, de querer acolher muito o outro. Tem determinados países que eles são da pessoa. Eles são Sim, mais mais rudes, categóricos. talvez, né? E talvez até porque eles sabem que existem questões ali burocráticas, né? Até históricas, né? Que fazem com que eles tenham que ser os mais verdadeiros possíveis. E aí, não importa a forma que você fale, você tem que falar. É uma cultura também, né, em É, relação a uma série de outras questões, não só médicas. Mas nós, brasileiros, a gente tem esse... E eu falo até assim, em relação a filhos. A gente estava aqui falando, né, de filhos, hum, um pouquinho antes da gente começar a gravar. E eu acho que a gente tem uma cultura de impedir que aquela pessoa sofra, de olhar é, aquela pessoa que a gente ama. Eu amo aquela pessoa, então eu vou fazer o possível para que ela não sofra. O que eu sempre falo é que, assim, impedir que uma pessoa que queira saber do seu diagnóstico ou do seu tratamento, ela não saiba, você não vai estar diminuindo o sofrimento dela, você vai estar aumentando o sofrimento aumentando. dela. Aumentando a angústia, a ansiedade. E aí a gente faz o seguinte, e eu sei que você também aplica isso no seu... acredito, tenho certeza que sim. Você vai buscar naquela família quem é a pessoa que vai ser, que é mais próxima àquele paciente, né? Que vai ser a sua interlocução, né? E aí a gente vai conversar com essa pessoa, que às vezes é esposa, às vezes é um filho, às vezes é um amigo, né? Não importa. Sim. Vai conhecer esse paciente, vai buscar nessa pessoa, na verdade, um apoio para como essa conversa vai acontecer. Que não precisa ser num momento só, porque essa pessoa fala, eu vou lá no médico e ele vai chegar lá e vai dizer. Não precisa ser. Não, Às não, não, vezes ela não. é ali preparada Com para certeza. diminuir esse impacto de sofrimento para o menor possível.
né? Eu falo assim também, a gente às vezes quer impedir algo que é impossível de impedir, né? O sofrimento inerente de uma doença. Mas a gente minimizar o dano desse sofrimento. Isso porque a informação, e quando a situação ela começa a ficar mais clara, e o paciente começa a entender, começa a dizer, olha, obrigada por você ter me falado. Entendeu? Obrigada, olha, gente, que bom, porque agora eu Bom, posso tomar as participar, rédeas e tomar dizer as o que eu rédeas. quero fazer, o que eu posso fazer. Isso. Às vezes, se eu quero fazer uma viagem que eu queria fazer, ou fazer um planejamento que eu queria fazer. É claro que a gente está falando de várias situações, né? Existem situações realmente de cura e de controle total, mas independente, Não, né? Poder claro. tomar conta da sua Isso. vida. Quantos pacientes você diz assim, olha, tem um prazo para a gente começar seu tratamento. Ah, então nesse prazo, será que eu posso ir para o aniversário de alguém? Eu posso viajar e voltar para começar? Pode. Qual o Sim. problema? Se ele não sabe, né, qual é o que é que a gente está planejando, esse Como é que direito ele de tomar vai? essas decisões, Não vai ter. não vai ter. E às vezes, a gente falou de viagem, e às vezes o que parece fútil para uma pessoa é tão importante para outra pessoa. A gente tem essa mania, e às vezes como médico. Ah, Uhum. não, porque eu acho que tem que fazer isso. Sim, mas é sobre a vida de quem? É. Né? Esse dá ao outro o direito de ser protagonista da sua história. Isso é Claro, é incrível. incrível. E tem pacientes, assim, tem vários exemplos. Tem pacientes que, antes de começar um tratamento de quimioterapia, que normalmente tem aquela questão do cabelo, né? Que não é mais como era antes, mas alguns pacientes sabem que aquela medicação vai afetar, cabelo vai cair. As mulheres, né? A gente tem essa coisa desde pequenininha que a gente Sim, cuida, né? É a sim. nossa Eu moldura do sou rosto. leonina, né? Então, então você Ah, então tocou já num entendi. assunto delicado na leonina, né? Então, Então, para você então ver. a gente tem que, então, a gente tem que olhar essas características da Isso. pessoa e dizer O que né, é o que que vai que é importante acontecer? de Olha, valor para né? Seu aquela pessoa. tratamento pode acontecer e tal. E a Sim, pessoa chega e diz assim, então, doutora, vamos fazer o seguinte, eu quero estar linda para participar de uma festa que eu tenho esperado há muito tempo, ela vai acontecer daqui a pouco tempo. Pode aguardar um pouquinho para a gente começar, porque eu quero estar com meu cabelo belo nessa festa. Você está sim, entendendo, assim, como é importante a sim, transparência entre o médico e o paciente? sim, importantíssimo. E eu queria, a gente vai conversando, né, Janiara? A gente tava falando aqui que a gente gosta de conversar, mas É. são assuntos que me tocam muito. Porque eu já lidei muito com situações, e eu vou abrir o parênteses para a gente falar aqui e eu compartilhar. Eu cuidei de uma paciente que ela foi. Ela não contou para ela, apesar dela saber, a família não conseguia conversar. Ela sabia, a família sabia e eles não conseguiam conversar sobre isso. E ela tinha medo de uma série de coisas. E depois do falecimento dela, eu ouvi um relato dizendo assim: minha mãe era muito corajosa, ela não teve medo em nenhum momento, ela tinha uma fé. Aquilo me doeu, porque eu sabia que aquilo não era tão verdade. Não que inviabilize a coragem dela. Eu trago ela de uma forma muito carinhosa e muito honrada no meu coração. Mas a gente tem os limites. E aí eu fiquei pensando, ouvindo aquilo ali, que talvez ela sofresse menos se ela pudesse se fragilizar para a família, porque às vezes a cerca de silêncio, ela é o contrário. O paciente também não quer se mostrar frágil para a família. Então, que a gente possa, através dessa conversa aqui, que chegue aos ouvidos de muitas pessoas, que as pessoas também tenham a coragem de sofrerem juntas. Seja no diagnóstico e enfrentar um tratamento e depois comemorar uma cura ou um controle, seja no momento mais delicado da doença, mas que elas possam compartilhar sofrimento também, não só alegrias. Porque chorar junto, às vezes, é tudo aquilo que uma pessoa precisa. É. Você falou, Não é? falou todas as verdades dentro do que a gente enfrenta até Que não é todos os fácil. desfechos, Não é né? fácil. Não é Mas fácil. mas existe. Às vezes as Isso. pessoas perguntam para mim, eu acho que já lhe perguntaram muitas vezes, por que você quis ser oncologista? É. Você sabe responder isso? Por que você escolheu oncologia? Desde que eu comecei a fazer oncologia, que me perguntam por que eu fui fazer oncologia. E no começo eu parava para tentar pensar muito sobre isso, depois acho que eu não vou encontrar uma resposta só.
Eu tive uma influência familiar, porque pessoas muito queridas, próximas, elas, né, foram adoecendo, tendo mais idosas e foram tendo eh, alguns diagnósticos de câncer. E aquilo foi me despertando uma curiosidade sobre como trataria, como seria. Querendo, assim, entender. Ajudar, Sim. talvez dizer assim, poxa, eu queria tanto entender disso. E Poder ser aí, mais útil. justamente, aí eu já estava na vai. faculdade, e aí as portas foram se abrindo, e uma amiga nossa, que você lembra dela, Tâmara, Sim. Cláudia, minha amiga, Muito oncologista querida. maravilhosa. Tá em Isso, Salvador. tá em Salvador. Muito querida. Ela um dia foi à Santa Casa, a gente estava na faculdade ainda, e ela foi no setor de oncologia pediátrica da Santa Casa. E lá tem um vitral muito bonito. Ela tirou uma foto e revelou essa foto e me deu. E disse, olha, Jane, eu acho que a gente tinha que fazer oncologia. Às vezes eu acho que não é a pessoa que falou isso. Porque Não é naquela incrível? naquela hora, eu tenho isso como geriatra. Você sabe a hora que você fala assim, pronto, era o que eu precisava. Às vezes é um sinal que eu Isso, precisava. não é incrível? E você agarrou aquilo Isso. e acabou. Eu e ela. Pronto. Aí nós duas Dupla. fomos fazer oncologia. Que Lindas. coisa Que boa, coisa né? boa, né? Poder fazer aquilo que a gente sente que tem vocação para ter. Isso. Oh, meu amor, muito obrigada. Mas eu queria voltar, a gente sai conversando, eu converso demais, mas eu queria fazer um bate-papo mais rápido, mais direto, sobre algumas questões importantes em relação ao idoso. Certo. Paciente com câncer pode tomar vacina? Idoso com câncer toma vacinas? Pode e deve. Pode e E deve. deve. Tomar vacina. Inclusive, a gente está, assim, elaborando, né, institucionalmente, uma carta de vacina. Havia toda uma dificuldade de entendimento de que as vacinas iriam realmente proteger, porque algumas vacinas são de vivos atenuados e outras não são, e não se sabia exatamente. Então, na dúvida, não se indicava. E hoje a gente vê que não, que isso realmente é uma falta de conhecimento e deve tomar, porque ao longo do tratamento, essa imunidade ela vai oscilar, né? Determinados tratamentos vão reduzir a imunidade. O idoso, você sabe que pelo processo de envelhecimento, ele já tem uma imunidade comprometida, Sim. né? Então, ele tem que se proteger tomando vacinas. É importante. É muito importante. E uma outra coisa, a gente falou no começo, eu fiquei guardando isso para a gente perguntar, que isso está aumentando, né? Você falou de 20 milhões e que agora 40 milhões, alguma coisa assim. 28 milhões, previsão de 2040. Tá. E a gente está saindo aí de 47% de aumento se comparar com 2020. Como eu posso evitar? O que é que, vamos imaginar, nós, eu sempre falo assim, que esse podcast, Janiara, ele é para idosos e para pré-idosos, nós, que Sim. estamos envelhecendo. Então, para os idosos e Com para os certeza. pré-idosos. Então, eu não tenho um diagnóstico de câncer, você não tem um diagnóstico de câncer. O que é que eu posso fazer para não estar nessa estatística dos 40% de aumento? Então, Se é que eu posso fazer alguma coisa. Claro, com certeza. Então, veja bem, hoje nos eventos, congressos, simpósios, existe um módulo só para falar sobre prevenção. E cada vez mais, o que se leva de estudos, de dados concretos, porque as coisas, elas são, tudo que a gente fala, tudo que a gente propõe de tratamento, existe um fundamento. Né? Claro. A gente sabe disso, que existe um lembrar. fundamento. Existe um. Não é que eu acho que o paciente tem que tratar da forma A e a Rony acha que é da forma B e ok. Não. Existe tudo um fundamento, que tanto eu quanto ela vai se basear naquele fundamento. Então, os fundamentos, eles estão vindo muito voltados para a mudança de hábitos de vida. Atividade física. Atividade física, pelo menos 150 minutos de atividade física por semana. Alimentação. Tirar ultraprocessados, riscar os ultraprocessados, embutidos, enlatados. Deixar o IMC, né, que é o peso, né? O peso adequado. Sempre dentro do peso adequado para você, para a sua altura, para o seu, né, deixar ali no seu IMC normal, tá? Atividade física, o processo que a atividade física age no organismo, fazendo uma ação de anti-inflamatória, muito importante. Fundamental. Fundamental. E eu repito muito isso aqui. Não dá para envelhecer bem sem atividade física. Não dá.
Então, é claro que você. Aí alguém vem assim com exemplo, mas se eu conheço alguém que não faz. São exceções genéticas por algum motivo. Mas a grande maioria de nós não vai ter esse privilégio Isso. genético de. A gente tem que fazer atividade Com física. certeza. E só pegando o gancho, que é uma pergunta de consultório, o paciente sempre pergunta, mas o paciente em quimioterapia, ele tem que fazer atividade física? Tem que fazer Tem, atividade tem física. que fazer atividade. Então, atividade física sempre adequada àquela pessoa, de acordo com as suas Isso. características, sempre sob supervisão. Tem mais coisa que eu queria lhe perguntar, a gente vai conversando e perguntando. Às vezes eu fico meio assustada em redes sociais, e eu sempre levanto essa questão, foi ótimo que você tocou nessa questão técnica, que se tomar vitamina A ou vitamina X, vitamina Y, se tomar X coisa, não vai ter câncer. Isso não é verdade, isso é fake, não é? É, totalmente. E isso ganha uma proporção gigantesca, né? Eu tenho certeza que você é muito questionada pelos Sim. pacientes sobre Essas essas fórmulas fórmulas milagrosas. mágicas, justamente. E que bom que eles perguntam, porque tem outros que não perguntam, acreditam piamente naquilo que chegou, seja através de um WhatsApp, de um colega ou nem colegas que resolvem falar do que eles não conhecem de verdade. Você sabe que tem muita coisa que ainda está sendo estudada, né? Muito inicial Muito ainda. inicial. Não dá para você tirar conclusões e já fazer daquilo uma verdade absoluta. Ainda mais quando está se falando de câncer, que é uma doença genética, uma doença que desenvolve no seu material genético, que você não Multifatorial. herdou, não vai, pode passar se aquilo Sim, for hereditário, mas que você não herdou de ninguém. Podemos pensar em alguns tumores que são provenientes de mas vírus, mas não é a maioria, né? sim. E com isso você está trazendo coisas que não tem nenhuma metodologicamente, não faz sentido. Então, muito cuidado, né? É preciso Muito ter muito cuidado. cuidado nessa época de tantas informações e às vezes a gente não sabe quem está falando. Então, muito cuidado com essas informações, né? Muito Sempre. cuidado, sempre trazer, sempre perguntar para um profissional de saúde especialista Isso. naquela área, né? Procurar lá, eu sempre falo de procurar lá o RQE. É fácil de achar, vai lá no site do CRM, Sim, você sim. consegue digitar lá o CRM, o nome ou a cidade, e você vai ver se aquela pessoa que está falando na rede social, se ela é especialista naquela área. Isso dá muito certo. Isso Essa tem, procura dá muito certo. porque tem muito isso, sabe? Na minha área, né, geriatria, as Uhum. fórmulas mágicas de envelhecimento não tem. O envelhecimento é construído, a diminuição do câncer também é construída, não fumar, não beber em excesso, e como Isso, atividade física e cuidado com a alimentação, com o isso. peso. Interessante que essa questão do álcool também é uma coisa que se questiona muito, né? Assim, quanto? Sim, Ah, mas quer dizer que não é beber nada? Mas se eu tomar, olha, eu só tomo uma tacinha de vinho. Será que isso, ó, todos os estudos falam que é zero. ideal O é ideal zero. é não Não, ingerir bebida alcoólica. Mas, como se sabe que a bebida alcoólica, de uma certa forma, faz parte de uma socialização, sim, né? Al- Isso foi também histórico e isso é desde que o mundo é construído, mundo, sim. né? Então, existe uma certa dificuldade mesmo. E aí, por conta disso, então, a orientação é uma moderação, O mínimo o possível. mínimo possível. Sim, é isso. Muito bem, eu acho que a gente extrapolou, a gente bateu o recorde aqui de tempo no Idoso Pode Mais, mas é um Ai, que assunto bom. que me empolga muito, eu acho que me, Também. me interessa, porque eu tenho muito medo. Eu tenho uma Sim. família que tem várias histórias de câncer, então eu convivi de perto com histórias muito dolorosas de câncer, e é um assunto que, ao invés de eu fugir, eu fui para outro lado, ao invés de eu fugir, eu resolvi entender, e você falou isso também. A gente termina querendo entender. E eu acho que quando a gente fala em envelhecimento, a gente fala também em cuidados adequados, prevenção. Primeiro, prevenir. Se eu não Uhum. consigo prevenir, fazer um diagnóstico adequado, o mais precoce possível. Se eu não conseguir fazer Isso. um diagnóstico precoce, que eu possa tratar adequadamente o tempo que for, Isso, né? isso. E lembre-se que tem uma forma de prevenção que é a investigação, o screening. Então, que é o. A gente está falando. Eu acho que vamos deixar o tempo lá. Acho que, espero que você esteja aí com paciência para assistir, porque o assunto aqui é importante. Mamografia, Isso, colonoscopia, são exames isso, que a gente faz para diagnóstica precoce e são importantes também no idoso, pelo menos isso. no idoso mais rígido. Com certeza. Porque a sociedade termina estabelecendo a idade que você começa a fazer exames de prevenção, né? Sim, Esses rastreios que a gente chama.
Então, mamografia depois dos seus 40 anos, colonoscopia, né, depois dos 45, que são visando os tumores mais frequentes. Próstata, existe uma certa discussão se faz PSA, se não faz. Mas, enfim, faz. É Faz. difícil você não pedir Difícil também, não porque o pedir. paciente, obviamente, ele vai querer que você Isso. tá lá no exame de sangue, então, normalmente a gente faz. Pode ter também dos 50 anos. E hoje tem o rastreio do paciente que fuma, né? O paciente tabagista pesado, aquele que Sim. já tem 30 anos maço, ou deixou de fumar, mas está com menos de 15 anos que deixou de fumar. Esse paciente tem que fazer, a Um partir dos rastreio 55 diferenciado. anos, tem que fazer tomografias com baixa dose, que eles chamam, uma técnica que se faz nas clínicas de radiologia. E faz ali anualmente também para poder diagnosticar algum nódulo único, que seja numa fase Sim. bem precoce. Agora, até quando? Né? Será que uma paciente que chega para mim com 80 anos e diz, ei, doutor Genero, tenho que fazer mamografia todo ano, continuo fazendo. E aí? E aí? E aí, o que se define também nas sociedades é que por volta dos 70, 75 anos, né, alguns estabelecem 70, outros colocam 75, colonoscopia até 70, mamografia até 75, e depois disso, aí individualizar. Cada caso. Porque a gente tem exemplos de pessoas com 80 anos. Eu sempre cito o Ney Matogrosso, que tem um envelhecimento incrível. Incrível. Ele dança, sobe, desce ali. Eu fico olhando ele dançando assim. É um desafio. Então, ele tem 80 anos, né? Caetano Veloso tem 80 anos. Não Então, parece. individualizar, né? Então, esses idosos que são Isso. muito rígidos e muito ativos, manter. E baseado muito na expectativa de vida. E conversar com seu médico, Isso, especialista, sim. Isso, sempre. Querida, Oh, meu amor. muito especial ter você aqui. Eu Obrigada. tenho certeza que todo mundo acompanhou e aproveitou. Eu estou levando para casa algumas das informações aqui. Eu acho que todo mundo também. Você tem um tempinho, quer deixar alguma mensagem aí para quem está ouvindo? Sim. Fica à vontade. A ideia, esse espaço que você colocou aqui para a gente conversar sobre um conceito relativamente novo, mas que vem ganhando muita força pela própria necessidade de se conhecer melhor. Quando a gente conhece melhor uma determinada patologia, né, uma doença ou a forma de tratamento, a gente com certeza vai tratar melhor. Então, a minha ideia, nesse momento, em outros momentos que eu levo, né, às vezes através das minhas redes, do meu Instagram, é informar as pessoas da importância de procurar profissionais cada vez mais capacitados. E dos outros profissionais também procurarem se capacitar melhor. Então, eu queria deixar essa informação. Faço parte da Rede Dó em Maceió, já era oncologista em Brasília há mais de 20 anos, também com a Rede Dó. Tive a oportunidade de voltar para cuidar dos meus pais idosos, né, para ficar mais próximo a eles e à minha família. E eu estou à disposição, quem quiser me procurar para a gente tirar mais dúvidas, ouvir, né, o que é que se tem a dizer sobre algum tipo de câncer e principalmente se for focado no idoso. Muito obrigada. Obrigada a você pela sua generosidade. Muito obrigada por você que está aqui assistindo o Idoso Pode Mais. Eu espero que você tenha aproveitado tanto quanto eu. Agradeço a generosidade da doutora Janiara de estar aqui conversando, explicando tantas coisas. Se você não se inscreveu no canal, vai lá, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com seus amigos, com seus parentes. Eu tenho certeza que você vai ajudar muita gente se você compartilhar. E aqui você já sabe, o idoso pode mais. Até o próximo.